específico, um espaço específico. Nesse caso, é o espaço do cemitério. Então, toda vez que a gente fala de arte tumular ou arte cemiterial, a gente está se referindo às produções visuais que são feitas para o espaço específico do cemitério. Então, nesse sentido, não é uma arte que entra em museu ou outro tipo de espaço. É feita para o propósito de velórios, de arte funerária. É relativo à questão da relação da arte em cemitério. Existe arte estilo profano que tão pouco tem a ver com a questão da morte, tá? Mas para cemitério mesmo, o que se apodera mais do local, a partir da preocupação das pessoas que perderam seus mortos, foram se preocupar em fazer obras sacras. E é o que temos muito em cemitério, porque tem tudo a ver. Então, uma palavra ou um nome, um ente querido, sempre quando ele falece, ou uma pessoa querida, quando ela falece, ela está sempre em volta de um nome, sempre em volta de uma lembrança e sempre em volta de uma simbologia que nos lembra ela. Um casamento seria uma aliança, um noivado seria uma aliança. Existem diversas formas de símbolos que nos ligam à pessoa. Então, nesse sentido, eu acredito que a arte tumular, ou a arte propriamente dita, pode ser uma maneira da gente tentar trabalhar com a ideia de que, bom, tudo que tem um nome, tudo que é definido, ela é colocado um limite, ela é colocada uma certa forma da gente tentar trabalhar com o infinito, com a infinidade. Mas eu acredito que a questão da lembrança dá uma certa suavizada, né? No sentido de que alguma coisa minha vai continuar. Porque eu acho que essa é uma questão muito angustiante. Quando nós morremos, o que permanece? Será que as pessoas vão lembrar de mim? Essa coisa de deixar um legado, de deixar um indício material de que eu estive algum dia aqui na Terra. Então, de alguma maneira, sempre há uma elaboração do luto, né? Elaborar o seu luto também a partir do luto de outra pessoa. Talvez a morte seja o paradoxo mais difícil da gente lidar, né? Dentro das figuras possíveis que um paradoxo possa ter, talvez a morte seja o elemento mais forte deles. A morte, basicamente, ela tem a prerrogativa, ela tem essa necessidade lógica de estar atrelada com a vida de alguma forma. Eu olho para uma obra que temos aqui e ela fala muito comigo, pelo que eu faço hoje. Até porque esta obra, o que ela transmite? Ela transmite o seguinte: são duas figuras, né? Uma pessoa está de face mais envelhecida, sendo uma pessoa mais de idade, e ele está desfalecendo, como se ele estivesse morrendo, tá? É mostrado na obra. E ele morrendo, mas ele passa um bastão para um atleta mais jovem que está em conjunto a ele. Vamos traduzir. A informação que aquela obra passa é que é a passagem de um ofício para ser dado continuidade. Aquela pessoa que tinha aquela rica história, ele falece, mas ele não quer que aquela história se acabe. Portanto, através da passagem do bastão, é para aquela história ser dada continuidade. Eu acho que essa ideia, se a gente parar para analisar, acho que ela remota um pouco o tempo de Egito, né? Eu acho que ela tem um pouco a ver com o status. Então, minha família é uma família quatrocentona, né? Bem tradicional aqui em São Paulo, então que sempre levou em consideração o tipo de clube que era sócio, então que leva em consideração o tipo de colégio que o filho estuda, né? E eu acho que tudo isso, a roupa que compra, eu acho que tudo isso também remete ao status, né, da pessoa. Então a gente tem jazigos, né, grandes ali perto lá no Morumbi, né, naquele cemitério do Morumbi, perto do Ayrton Senna ali. E eu acho que tem mais a ver com essa questão realmente do status, né? O espaço do cemitério é uma constituição social. Então,
privacidade dentro daquele espaço. Então existem alas onde a gente percebe que os túmulos são mais faustosos e alas mais decentes que, em geral, os jazigos já são mais padronizados, né? Uma coisa mais estandartizada, mais azulejada. Então a gente consegue sentir essa sociabilidade, né? Um status quo. O cemitério, sem dúvida, tem isso. É uma coluna social dos mortos, digamos assim. Hoje em dia as pessoas se preocupam muito em fazer homenagem a seus entes queridos quando partem, né, desta terra para uma outra dimensão, colocar coroas, flores, e em um outro período no século XIX, as homenagens eram com obras de arte, porque isso deixava a família, muitas famílias, principalmente aqui no Consolação, com mais status perante a sociedade, a família fazendo aquela homenagem, mandando fazer obra para deixar o seu túmulo ali suntuoso, em homenagem para muitos que aqui, ao visitar o cemitério, pudesse ver. Tá? Então a obra de arte, ela é essencial, né? Hoje, ou há muito tempo atrás, como criar essas ideias, tá? Para cemitérios, principalmente aqui no Brasil. O Consolação, ele é muito rico em obra de arte. E isso, mais uma vez te falo, deixa este cemitério com cara de museu a céu aberto. Eu sou artista, então acho que toda essa arte sacra, toda coisa dos anjos, toda coisa eu acho muito bonito. Então, esteticamente falando, com o fotógrafo falando, eu acho bonito, né? Porque a gente vai no cemitério e a gente quer elevar nossa alma, né? Então, todo tipo de arte, eu acho que a arte eleva realmente a alma da pessoa. Quanto mais a gente vai investigar as situações particulares, mais a gente vai compreendendo se existe alguma questão específica que motivou a constituição de uma escultura. Tem essa questão de recurso, mas também tem essa questão simbólica, né? Elaborar a história desse finado através da própria arte tumular. Na necrópole, por exemplo, a gente encontra um galo de bronze em cima dos jazigos. Então, o que é o galo? Porque o galo anuncia uma nova vida, né? Anuncia uma nova manhã. Então, essa nova manhã é a nova vida, a esperança de uma outra vida. Então, você tem uma mensagem cristã aí, sem fazer referência a Cristo, imageticamente falando. A âncora, a esperança, livro aberto, em geral o livro é a Bíblia, mas o livro aberto também pode mostrar que aquela pessoa teve uma vida honesta e íntegra, então ela não tem nada a esconder. Um livro fechado, a vida dela também teve um começo, meio e fim, viveu uma vida plena, uma vida completa, então o livro está fechado. Flores são usadas muito, e no caso também de crianças, então crianças que morrem, bebezinhos que morrem muito cedo. Então você tem às vezes a simbologia de um botão de rosa partido, né? o talo quebrado. Então assim, uma vida que foi colhida muito rápido, colhida muito cedo. E o momento da passagem é um momento muito difícil, né? Para as pessoas que ficam aqui, né? Então eu acho que ela tem esse apelo, essa conotação de realmente poder deixar a coisa mais leve, a coisa mais, então, a gente está ali no túmulo, está vendo os anjos, então você está imaginando, então esse ser aqui vai para o céu, e aí você tem toda aquela ideia de céu. Então eu acho que ela cumpre uma função interessante, uma função importante. A gente tem muito medo da morte, né? As pessoas usam camisetas com caveirinhas e coisas assim, mas de uma certa forma tentando transformar a morte num produto para tentar domar de alguma maneira, mas a gente sabe que no fundo ela que vai acabar vencendo esse jogo, né? A gente está lembrando do Bergman, a gente está jogando xadrez com essa morte o tempo todo, e a gente sabe que é ela que vai dar o checkmate. Mas enquanto isso não acontece, e a gente espera que demore muito, a gente vai tentando elaborar essa morte do jeito que a gente puder. E uma dessas práticas é a gente ficar distanciado dessa experiência da morte. É por isso que as pessoas não vão mais aos cemitérios como se